Cruzeiro hoje voltou aos trabalhos, aquela reapresentação. Ontem não teve trabalho, não teve treino, foram liberados pelo Leonardo Jardim e pelo Mister. E aí, hoje, eu até falava mais cedo com o Du, com o Cirilo, não teve trabalho tático, não teve nada de definição de time que vai a campo contra o CRB. É muito mais ativação, regenerativo, faz fisioterapia, faz o trabalho na academia, é muito mais isso. Faz o trabalho em campo, mais de melhoria da parte física mesmo, nada de trabalho tático. Trabalho tático fica para amanhã, seguido de viagem. Então, vamos ver o que o Cruzeiro vai fazer, né? Se vai mandar time principal, se vai mandar time... vai tirar algum jogador que possa estar cansado aí por conta do duelo contra o Botafogo. Fizemos aquele pós-jogo juntos, né, Romano? Lá no Newton Santos, né? O Cruzeiro, o William até contou aquela questão dele, da lesão que ele teve, né? Foi um choque com o Kahneman. Foi o início de uma lesão no quadril e que desceu para a coxa, né? A dor, ela estava insuportável, por isso que o tirou, né? Essa dor na coxa estava insuportável, por isso que tirou de 2 jogos e ele voltou numa condição importante para substituir também o Fagner que vai ficar um tempo aí inativo, umas 4, 5 semanas. Mas o Cruzeiro tem força máxima, não perdeu o jogador por lesão, não perdeu o jogador por suspensão, nada disso, para tentar embalar essa classificação para as quartas de final. Xará. E vai ser importante, né, Edu, ainda mais vindo de uma vitória como foi pelo Campeonato Brasileiro, né? O Cruzeiro recuperou a confiança, né? E recuperou mesmo. O Cruzeiro foi ao Newton Santos, meteu um 2-0 contundente no Botafogo, que vinha em curva ascendente, vinha bem na competição. E chega com moral para esse jogo contra o CRB, apesar do empate em Belo Horizonte. E, Romano, a gente conversava mais cedo na turma do bate-bola, eu acho que se o Cruzeiro, na escalação, o Pansieri 1 hora antes do jogo, quinta-feira, soltar lá que o Jardim poupou 2, 3 jogadores, eu não discuto. Não discuto, porque quem tem a informação, quem tem acesso a todos os dados dos atletas é quem está no dia a dia. Isso. É o Leonardo Jardim. Eu não discuto quando o treinador poupa jogador, mas eu vou partir do princípio de que não precisa poupar. Porque o Cruzeiro joga quinta-feira, depois domingo, depois é uma semana inteira só de trabalho, descanso e recuperação. Porque depois do jogo contra o Santos, o Cruzeiro só volta a jogar na outra segunda-feira. E aí, depois desse jogo de segunda-feira, o Cruzeiro só volta a jogar no outro sábado. Então ele vai ter 2 semanas de meio de semana cheias para descansar, para treinar e recuperar atleta. Então tá na hora da turma dar um sanguinho, aquele algo a mais para manter o Cruzeiro na Copa do Brasil. Claro que o Cruzeiro é favorito, poupando 3, 4 jogadores contra o CRB. Se o Leonardo Jardim tiver que segurar o Matheus Pereira, não vai ser a ausência do Matheus Pereira que vai ser a responsável por uma possível eliminação. É muito mais coisa. Não vai ser uma possível ausência do Christian que vai ser responsável. Mas a presença do Matheus e do Christian potencializam o Cruzeiro. Deixam o Cruzeiro muito mais perto de uma classificação jogando lá em Alagoas. Então, se puder ter todo mundo, se aquele 11 ideal que o cruzeirense hoje tem na ponta da língua puder iniciar o jogo, eu acho que tem que acontecer. Quinta e domingo contra o Santos, para depois descansar a semana inteira, recuperar um monte de gente a semana toda, jogar na segunda-feira, recuperar todo mundo terça, quarta, quinta, sexta para jogar no sábado. É o momento para o Cruzeiro tentar utilizar todo mundo. Uma eliminação que eu não acredito que aconteça, repito, independentemente de poupar ou não diante do CRB, mas uma eliminação para o CRB numa Copa do Brasil faria muito mal para o Cruzeiro na temporada. Você cair para um CRB é diferente de cair num clássico contra um Flamengo, contra um Atlético, contra um Palmeiras, contra um Inter, contra o Fluminense. Então isso tem que ir para a balança também, o adversário. E o Cruzeiro tem a vantagem, né, de, primeiro, estar mais descansado que os outros. Né? O CRB, por exemplo, e aí falando do jogo de quinta-feira especificamente, o CRB, ele viajou para Chapecó, e a logística para Chapecó não é fácil. Isso quando o avião pousa, né? Eu já passei por isso. Lá geralmente tem que arremeter, ir para outro aeroporto. Eu já passei por isso. Lá é difícil. Eu já caí nessa pegadinha do tempo, porque não deu para descer, tive que ir para Porto Alegre, ônibus até Chapecó. Isso acontece muito. Depois foi embarcar em Chapecó, não tinha como, ônibus até Curitiba.
Então, não dá, não tem como. A logística dele foi pesada, ele vem de derrota, ele perdeu de 3-2 para Chapecoense, e o Cruzeiro vem de uma vitória muito, mas muito importante, uma vitória gigantesca. Quando o Pansieri me falou no pós-jogo do tabu que o Cruzeiro manteve contra o Botafogo, meu queixo caiu. 14 anos de invencibilidade no Engenhão. 14 anos que o Cruzeiro não perde pro Botafogo no Engenhão. Agora é hora de pegar toda essa energia positiva pro jogo contra o CRB, valendo classificação na Copa do Brasil.